Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o seu capítulo de número 11 e o versículo de número 17 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a seguir. A minha Bíblia traz a instituição da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós as diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quem vos direi? Eu vos louvarei? É claro que não, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que ergues em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se porém nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando porém somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Irmãos, a leitura que nós fizemos talvez seja um dos textos da Bíblia, se não o mais lido entre todos os outros, porque esse é o texto, irmãos, que todas as igrejas praticam pelo menos uma vez ao mês, e muitas vezes nós ouvimos esse texto pelo menos 2 a 3 vezes no mês. Ele é lido, irmãos, em todas as igrejas mensalmente, em algumas anualmente, mas certo é, irmãos, que em todo o tempo essa leitura ela é praticada. E uma coisa me chama muita atenção: às vezes quando alguém está lendo essa leitura da ceia, a gente às vezes, sem abrir a Bíblia, a gente fala junto já ao próprio ouvido, porque a gente decorou de tanto que se ouve. Mas melhor do que conhecer a Escritura é entender, irmãos, ao que ela se refere. Melhor do que eu ter o conhecimento e a memória bíblica é eu ter o entendimento do que ela quer dizer para mim ou o que ela está me ensinando. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe uma preocupação de Paulo em reorganizar a liturgia de culto na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha um costume de ajuntar os irmãos e fazer uma celebração que era uma festa chamada Festa da Alegria. Era a festa do gozo, era a festa do regozijo. Nesta celebração, eles ali reuniam os irmãos, cada um trazia o seu prato, se assentavam, comiam e bebiam. Mas neste evento, que deveria ser uma festa de alegria, na verdade era uma festa, irmãos, de satisfação da carne de alguns e de tristeza no espírito para outros, porque havia dentro da igreja uma segregação. Os ricos traziam os seus pratos, comiam e se fartavam. Alguém bebia do vinho até ficar embriagado.
Mas a família que era pobre se sentava com o que tinha, comia ali alguma coisa, ficava envergonhado de ver os outros comendo, saía dali entristecido. Paulo disse assim: isso não é bom. O que vocês estão fazendo, isso não agrada a Deus. Vocês não estão se ajuntando para melhor, vocês estão se reunindo para pior, e eu não posso louvar vocês nisso. Vamos restabelecer a ordem aqui, porque eu recebi do Senhor o que deve ser feito. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: a celebração da Santa Ceia não é como alguém deseja fazer, não é como alguém pensa que deve ser feito. Existe um padrão. Quem estipulou o padrão, quem ensinou a forma de cultuar ao Senhor nessa celebração de Santa Ceia, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a gente volta, irmãos, os nossos olhos ao passado, e isto que a leitura da Santa Ceia nos faz, ela nos faz desenvolver 5 visões. Primeiro, ela nos faz voltar os olhos ao passado. Quando você vai no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus se reunindo com os apóstolos em volta da mesa, e ele se assenta, irmãos, como era de costume. É interessante nós pensarmos nisso, porque Jesus, cumprindo todas as leis, ele também, irmãos, celebrava a Páscoa. Era constante esta reunião da Páscoa. Ele se assentava à mesa, ele comia com os seus apóstolos, ele comia com os discípulos, e era tanta festa, irmãos, era tanta alegria na mesa em que Jesus se assentava, que determinada vez os discípulos de João Batista encontraram com Jesus e disseram assim: ei, os seus discípulos não jejuam não? Eles não se consagram não? E a resposta de Jesus foi a seguinte: como é que pode eles jejuarem enquanto o noivo está com eles? Quem é que jejua enquanto o noivo está presente no dia da festa? Mas haverá um dia que o noivo será tirado, e eles vão ter que jejuar e vão ter que orar. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que a primeira visão da leitura da Santa Ceia, ela tem que nos arremeter aonde? Ao passado. Quando Jesus está sentado à mesa, ele começa a conversar com os discípulos e os apóstolos, e ele diz assim: essa noite é uma noite que eu desejei muito estar convosco. Eu senti no meu coração uma vontade muito grande de participar desta Páscoa. E aí eles ficam olhando para Jesus, e aquela celebração está diferente, porque não havia sorrisos, porque não havia festa, não existia cânticos naquela celebração. Eles olhavam para o semblante de Jesus, e ele estava com o semblante endurecido, a sua face estava entristecida, os seus olhos estavam marejados, e havia uma preocupação no ar. E quando o silêncio daquela celebração é rompida, Jesus diz assim: dentre vós tem um que vai me trair. Pronto, a celebração que já não estava tão alegre se tornou motivo de preocupação. A Bíblia diz que entre eles começa um burburinho de um dizer assim: será que sou eu? Será que é você? Quem será? Senhor, será que é um de nós? Jesus não responde nada. Quando ele leva a mão à cumbuca para molhar o pão, vai Judas também e coloca a mão na mesma cumbuca. Ele diz assim: aquele que mete a mão na cumbuca comigo é o que vai me trair. E aí houve um silêncio, eles acabam aquela ceia, eles se levantam dali, e o Senhor diz assim: agora eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Este é um convite para nós, olharmos lá para o passado e pensar no que Paulo disse no início dessa leitura: quando vos reunis, vocês estão se reunindo para melhor ou para pior? Porque ao participar da mesa, se nós não estivermos com a vida em condições, nós não estamos participando para melhor, nós estamos participando para pior. Porque o sentimento do nosso coração, nem o pastor e nem os irmãos podem ver, mas aquele que está, irmãos, no nosso meio, ele contempla a nossa mente, ele contempla o nosso coração, ele sabe em que condição eu e você chegou até aqui, e como nós vamos participar desta ceia. E aí a gente olha para isso e percebe que quando ele está dizendo que devemos olhar para o passado, é porque ao tomar a ceia, eu preciso desenvolver na minha mente, no meu coração, que este ato de celebração, em primeiro plano, não é para trazer cura para o nosso corpo. É bem verdade que algumas pessoas, ao tomar a Santa Ceia, foram curadas de enfermidades. Pessoas que estavam à beira da morte, muitas vezes no passado, não sei se as irmãs se lembram disso, as mais antigas, mas os pastores, quando sabiam que uma pessoa estava para morrer, celebravam a ceia com ela. E muitas vezes essas pessoas, ao tomarem a ceia, retomavam saúde, retomavam ânimo e viviam de novo.
E a ceia, irmãos, tem esse poder. Ela pode sim trazer a reação da nossa saúde. A ceia, irmãos, pode pegar alguém que está um tanto desanimado, entristecido, e animar-se também, porque num culto como esse, irmãos, onde a presença de Deus já se fez, nós nos animamos, nós nos fortalecemos. Mas a Santa Ceia não é para curar o enfermo. A Santa Ceia não é para fortalecer, ela não é um tônico espiritual. A Santa Ceia não é uma refeição de matar a fome. A Santa Ceia, em primeiro plano, é uma celebração em memória da morte de Cristo Jesus. Ou seja, quem se assenta à mesa do Senhor hoje para participar da Santa Ceia, precisa sentar-se com o coração compungido, lembrando, irmãos, que houve um alto preço pago na cruz do Calvário para que pudéssemos participar desta mesa hoje. É olhar para o passado e entender que Jesus, irmãos, caminhou para aquela cruz, não, irmãos, como um moribundo que foi tomando chicotada e estava a caminho da morte. Não, Jesus, ele foi, irmãos, com dificuldade, com dores, mas ele estava nos ensinando que nas nossas dores Deus está preparando um tempo de bonança, que no nosso sofrimento virá um tempo de glória, que quando ele caminha, irmãos, em direção à morte, ele não vai como alguém que está lastimando porque vai morrer, mas ele vai como um rei que está subindo para a coroação. Ele vai ser levantado no alto do madeiro e ao contemplar a cidade lá de cima, ele vai bradar dizendo: está consumado. Ou seja, valeu a pena a obra que eu fiz, valeu a pena a obra das minhas mãos, porque tudo foi concluído. E ele então sai dali, irmãos, de uma situação de dor, vergonha, de sofrimento, para receber de Deus a coroa inacessível, a coroa de glória, a coroa que desde antes da fundação já lhe pertencia por direito, e ele se assenta à direita de Deus. Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós olhamos para a morte, mas não com tristeza, porque aquela morte foi a nossa vitória na cruz do Calvário. É pela morte que Jesus nos tornou mais do que vitoriosos, triunfantes em Cristo Jesus. Sabe o que é triunfar? É vencer sem lutar. É tomar posse de uma vitória que você não participou da luta. Alguém lutou, conquistou por você, e você está triunfando porque recebeu a vitória sem ter que pôr a mão. A gente olha para o texto e Paulo então nos convida também a olhar para o presente. Por que olhar para o presente? Porque no versículo de número 26 desta leitura da Santa Ceia, ele vai dizer: todas as vezes que vos reunis para comer deste pão e beber deste cálice, todas as vezes significa o quê? Uma continuidade. Existe uma ordenança de Deus que foi instituída naquele dia. Quando Jesus, ele participou desta última ceia com os seus apóstolos, ele ali, irmãos, trocou o ato da celebração da Páscoa e instituiu o ato da celebração da Santa Ceia. E ele, num sermão, ele diz: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, também não terá parte comigo no reino dos céus. E esta ordenança ele deixa para que fosse perpetuamente: todas as vezes que vos reunis, fazei isto em memória de mim. Então esta celebração é para hoje. E se amanhã Jesus não voltar e nós estivermos aqui, nós vamos celebrá-la de novo. Porque neste tempo presente em que nós estamos vivendo, nós não podemos abrir mão desta celebração em memória da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente olha para o texto, ele ainda nos convida, irmãos, a olhar para o futuro. Porque todas as vezes que nós sentamos para comer deste pão e beber deste cálice, a Bíblia diz: anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, existe uma promessa da sua volta. Quando nós nos sentamos nesta mesa, nós estamos declarando para o mundo lá fora que alguém está guardando uma palavra que fora dita há mais de 2018 anos atrás. Nós celebramos hoje, mas não celebramos hoje, irmãos, pensando só no agora. Nós celebramos esta ceia hoje, pensando no dia glorioso e poderoso que o Senhor virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós nos assentaremos à mesa com Deus no céu, Ele mesmo nos servirá. O banquete não será mais pão e suco de uva, mas será um banquete espiritual. Vamos participar, irmãos, da árvore do conhecimento, da árvore da vida, que vai nos trazer, irmãos, força, vigor e eternidade. De eternidade a eternidade,
morte do Senhor. Nós não precisamos participar da ceia buscando uma bênção. A ceia não é para uma cura, a ceia não é para libertação, a ceia não é para uma mudança de vida, não. Quando alguém olha para a Santa Ceia, olha somente para a Santa Ceia como um ato de gratidão a Deus pelo sacrifício que já nos fora feito. Nós olhamos para o presente como o compromisso que eu assumi diante de Deus. Quando eu desci as águas batismais, nós fomos ensinados, irmãos, acerca da Santa Ceia do Senhor, e nós assumimos, irmãos, um pacto com Deus. E quem não bebe deste corpo, não come deste corpo e não bebe deste sangue, não tem parte na nova aliança. Para você fazer parte da nova aliança em Cristo Jesus, você precisa participar da mesa do Cordeiro, você precisa comer do pão e também beber do vinho. Você olha para o futuro, porque você sabe, irmãos, que um dia, nas nuvens do céu, o nosso Jesus vai bradar o nosso nome, e nós iremos ao encontro do Senhor. Louvado seja o nome santo de Jesus. Mas Paulo ainda vai fazer um convite para você olhar para mais de um lugar. Para onde? Para dentro de si mesmo. A Bíblia diz que quando você for tomar desta ceia, você faça uma autoavaliação. Que o homem, olhando para dentro de si, ele vasculhe a sua própria vida e veja se ele está em condições de tomar a Santa Ceia. Quando você faz esta avaliação, você vai fazer o reconhecimento de qual é a tua condição espiritual diante de Deus. E eu acho interessante que ele diz que, examinando o homem a si mesmo, ele precisa ver se ele não está indigno de tomar ou de tocar na Santa Ceia do Senhor. Porque se ele tocar na Santa Ceia do Senhor indignamente, ele se torna réu do corpo e do sangue do Senhor. A culpa daquele sacrifício na cruz recai sobre você. Mas quando você é digno de tomar e de se aproximar do pão e do vinho, você toma a Santa Ceia isento de culpa, e ela será para você uma bênção do céu. Agora, a pergunta que fica para o meu coração, e eu gostaria de transferir para você, é como nós vamos tomar a Santa Ceia de forma digna. Qual dos senhores é digno de tomar a Santa Ceia? Examine-se a si mesmo e veja que dignidade há em você diante de Cristo para tomar a Santa Ceia do Senhor. Como é que eu me torno digno de tomar a Santa Ceia do Senhor? O pensamento deve ser o seguinte: não é como alguém entra por essas portas e diz assim: eu não vou tomar a Santa Ceia hoje porque eu cometi um pecado. Não, você tem que entrar pensando o seguinte: eu não vou cometer pecados porque eu tenho que tomar a Santa Ceia. Não é eu não vou mais tomar a Santa Ceia porque eu estou cometendo pecado. Você tem que mudar isso. Quando você fizer esta autoanálise da sua própria vida, você olha para a Santa Ceia e lembra que mês que vem tem de novo. E aí você procura se afastar de tudo que é mal. Aí você diz assim: eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fiz. Paulo também disse isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não estou querendo fazer, quando eu vejo, eu já fiz. É assim mesmo. Então quando eu pecar, não tomo a Santa Ceia, pastor? Não, senhor, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você se achegue à presença de Deus, crendo no sacrifício que fora feito na cruz do Calvário. E aí João vai dizer assim: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura algum de vós vier a pecar, saiba que nós temos um advogado justo, que está diante de Deus, o nosso Pai, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não há pecado que me impeça de tomar a Santa Ceia. O que me impede de tomar a Santa Ceia é a forma com que eu me aproximo dela. Você quer ver o que é ser digno de tomar a Santa Ceia? É julgar-se indigno de tocar nela. Você se lembra que quando Jesus está passando, vem um centurião e diz assim: Senhor, vai à minha casa, porque o meu servo está terrivelmente enfermo, ele está à beira da morte. Jesus disse assim: eu vou lá, vamos para lá. Ele disse assim: não, Senhor, pensando bem, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu entendo bem o que é autoridade. Eu mando para um soldado, vai, ele vai, eu mando para o outro, vira, ele vem. Basta só uma palavra sua. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. E aí que Jesus olhou nele: nunca vi tamanha fé em Israel. Esse homem é digno de receber o milagre. Alguém olha para João Batista, que está pregando com tanto ímpeto, arrebatando as multidões, trazendo gente para ser batizada. E aí vem passando Jesus, e ele diz assim: olha lá, aquele lá é o Cordeiro de Deus que eu tenho falado para vocês.
Não é todo o tempo que Jesus vai ficar derramando sangue, irmãos. O sacrifício foi vicário, foi único e substitutivo. Ele derramou sangue uma só vez. Por qual pecado? Por todos, desde quando eu nasci até quando o Senhor me recolheu. É nisso que eu preciso crer. Ao me aproximar da Santa Ceia do Senhor, eu vou participar do pão, eu vou participar do vinho. Sabe por quê? Porque eu sou um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu fui resgatado por Deus. Quando a gente olha para isso, Ele ainda nos convida a ter um quinto olhar. Qual é o quinto olhar? É o olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Porque a Bíblia diz que este ato da Santa Ceia, o pão é a comunhão. Esperai uns pelos outros. Eu não faço isso sozinho. Eu dependo dos irmãos. Para que a minha comunhão seja perfeita diante de Deus, eu preciso estar em perfeita comunhão para com os irmãos. Quando Paulo está dizendo assim: olhai para si mesmo, examinai a si mesmo, não examinai os outros. Eu olho para os outros, mas em mim não pode haver julgamento. Eu, como pastor da igreja, eu sei da situação de alguns. Eu conheço algumas ovelhas, até do seu andar, da sua forma de falar. Conheço você dentro de casa, eu sei quem é a tua família. Às vezes eu escuto os seus problemas, mas quando eu me sento aqui para tomar a minha ceia, eu não vou ficar julgando se você está em condição de tomar a ceia. Isso não é o meu papel. O próprio Senhor Jesus diz lá em João 6 que Ele não veio para julgar. Engana quem pensa que Jesus veio para julgar, porque agora Ele veio como advogado. Ele está em nossa defesa. Quem veio para julgar é o diabo. É o diabo que fica com o dedo sobre a sua face tentando te acusar de alguma coisa. Mas Jesus está dizendo assim: eu comprei a vida dele, ele me pertence. Tudo que ele faz está diante dos meus olhos. Eu já paguei o preço pela alma dele. Você sobre ele não tem poder. Nós estamos numa condição de privilégio, porque agora Jesus não está nos julgando, Jesus está nos defendendo. E quando a gente olha para isso, ao estar entre os irmãos, eu não posso fazer pré-julgamentos. Eu não posso olhar para a vida de alguém que eu digo assim: esse camarada é meio desmantelado, essa irmã parece que anda em desordem, esse irmão aqui age de tal forma, esse aqui não dá bom testemunho. Quem é você para julgar o teu irmão? Tiago vai dizer lá no capítulo de número 4, versículo 12: quem somos nós? Quem nos colocou de juiz sobre os nossos irmãos? Se ele está em pé ou se ele cai, isso é com Deus, porque poderoso é Ele para colocá-lo de pé novamente. A Bíblia diz que o justo cairá até 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Quem somos nós, irmãos, para ficar medindo a espiritualidade dos outros? O meu papel não é julgar os outros, mas a Bíblia diz: julgar a vós mesmos. Porque quando você julga a si mesmo, ninguém pode te condenar diante de Deus. O meu julgamento acerca da minha vida não tem melhor juiz. Minha esposa me conhece, os meus filhos me conhecem, mas só eu sei quem eu sou. Você sabia disso? Você está aí com o seu amigo, a tua esposa, o teu filho, você o conhece muito bem, ele entra, ele sai, você sabe da conduta dele, mas quem ele é, só ele sabe. O que dentro do coração ele leva, o pensamento que ele tem acerca de você ou das coisas, só a pessoa sabe. Não tem juiz melhor do que você mesmo para julgar a sua própria vida, não a dos outros. A dos outros ninguém te deu direito disso. Então quando Paulo diz: olhai para si mesmo, olha também para os outros. Mas aí Jesus vai dizer assim: se você quiser julgar alguém, julgue com a reta medida. Que reta medida é essa? Segundo a palavra de Deus. Nós não estamos nesse papel, irmãos. É melhor, irmão, nós esquecemos o julgamento, porque a Bíblia diz que com o julgamento que você julgar, com este julgamento você será julgado. Qual é o rigor do julgamento que você faz com as pessoas? É esse mesmo julgamento que Jesus, olhando para você, vai te medir um dia. É na mesma medida que você olha alguém e diz assim: esse não é, cuidado, porque talvez você esteja assinando a sua própria sentença. Então o que Jesus está nos dizendo aqui através de Paulo, e ele recebeu do Senhor, não foi Pedro que mandou ele falar, não foi um profeta, não foi um anjo. Ele disse: eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor, eu vou ensinar vocês a fazer. Esse negócio de comer e beber, e se embriagar, e outro sair triste, está errado. Não faça assim. Quando vocês se juntarem, junte para melhora, não para piora.
porque nisso não há louvor. Então a pergunta que eu te faço hoje, nós vamos participar da Santa Ceia. Olhe em volta de você, dê uma olhada na nave da igreja, olha os jovens para as irmãs olhem para os varões olhem para os obreiros olhem para a igreja, e veja se entre nós aqui não há nenhuma coisa para a gente arrumar. Faça uma análise agora de quem está à sua volta, não julgando a pessoa que está do seu lado, mas julgando as causas que há entre vocês. Este ajuntamento nosso é para nossa melhora ou é para nossa piora? É para nossa saúde e fortalecimento espiritual ou é para o nosso adoecer? Então, quando eu olho para estas 5 coisas, eu olho para o passado, eu olho para o presente, eu olho para o futuro, eu olho para dentro de mim, eu olho para aqueles que estão à minha volta, vou analisar se eu gosto de comunhão, e agora eu vou participar da ceia. Quando eu participo desta ceia, eu olhando para mim e entendendo que eu sou indigno, eu peço perdão, eu peço misericórdia, eu clamo a Deus, eu entrego a Deus as minhas causas. Mas se eu tiver alguma demanda com o meu irmão, eu vou até ele e me conserto. Se eu tiver algo para falar com o pastor, eu venho até ele e peço perdão. Mas isso tem que ser feito antes da ceia, não é depois que tomou. E isso é se tornar digno, porque aquele que toma indignamente, ou seja, o que é tomar indignamente? É você tomar a Santa Ceia sem fazer a autoavaliação de si mesmo. Quando você não tem preocupação nenhuma, você vem e come isso como se fosse um pão e um copo de suco. Que avaliação você fez de si mesmo? Olha o que diz a Bíblia. Examine-se o homem, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso o quê? Por causa deste negócio de as pessoas chegarem na igreja e participarem da ceia sem autoavaliar-se, isto traz para cada um peso. Qual é o peso? Há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Isso significa que morrem. E eu acredito que esse morrer aqui não é só espiritual, morre literalmente. Por quê, irmãos? Porque quando Deus vê que um crente é meio desmantelado e anda, irmão, sem compromisso nenhum para com o seu testemunho, é melhor que Deus recolha ele do que ele se perder de vez. Então, quando você muitas vezes brinca com a Santa Ceia, não dá um bom testemunho, Deus não tem nada de bom a falar da sua vida, o que é melhor que Deus faça? Recolha você, do que perder você para o mundo. Então há muitos fracos, sim. Tem gente que não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para caminhar. Tem gente que está doente. Doente como? Espiritualmente e na carne. Tem gente que tem enfermidade que é simples de curar e não cura, morre com ela. Tem gente que está enfermo no espírito. Ele murmura, ele vê defeito no grupo, ele vê defeito no pastor, ele vê defeito no culto, ele vê defeito em tudo. Isso é doença espiritual. Está doente. E tem gente que está morto, está aqui dentro, mas num louvor como esse, que nós sentimos a presença de Deus, ele diz assim: eu não estou entendendo porque está essa zoada tremenda. Por que será que eles estão gritando desse jeito? Aquele lá está até chorando. Não estou vendo nada para acontecer isso. Está morto, não sente mais graça de Deus, não tem mais visitação do Espírito, não há manifestação nele do poder da graça de Deus. Sabe o que é isso? É desmantê-lo com as coisas do Senhor, é tocar nas coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Por isso há entre vós fracos e doentes, há muitos que dormem. Mas eu gostaria de fechar aqui esta mensagem dizendo para você o seguinte: que nesta noite, ao tocar nesta ceia, nós vamos fazer uma oração. Você vai avaliar-se a si mesmo, você vai dar uma olhada à sua volta, veja se há alguma coisa entre você e o teu irmão e conserta isso. Enquanto a gente está orando, dá tempo de sobra de você sair do teu lugar e dizer assim: minha irmã, perdoa eu, porque aquele dia eu falei isso. Meu irmão, perdoa eu, porque aquele dia eu olhei você na rua e passei direto, não quis falar com você. Perdoa eu, porque... Peça perdão, irmão. Você tem essa oportunidade. Lá no passado, alguém trazia aqui na frente e falava, fazia confessar o pecado aqui. Hoje não.
Hoje nós tratamos o caso de uma forma bem discreta. Depois que tratou, que passou pelo banco, muitas vezes a igreja nem viu que o membro passou pelo banco, porque ele senta onde quer, ele às vezes nem senta, às vezes ele está no banco, mas ele nem participou dos cultos. Aí depois que passa um tempo, ele vem com o maior cara lavado e diz assim: já posso voltar? Voltar para onde se você não estava aqui? Pense bem, as coisas mudaram, irmãos. Deixa eu contar um testemunho para os irmãos rápido. Os pastores antigamente, eles provavam as pessoas, principalmente os obreiros. Aqui passou um pastor, o pastor Vicente. Lembra do pastor Vicente? Ele vai contar a fonte depois, viu? Mas passou um obreiro na mão dele. E sabe o que ele fazia? Quando o menino dele corria assim, e subia assim às vezes do púlpito, dava uma passada assim, ele pegava o menino pelo braço e dava um beliscão na frente do pai, só para ver o que o pai ia dizer, se era crente mesmo, se era obreiro, se ia aguentar ou não. E o camarada disse que engolia seco, e o menino descia quietinho e sentava lá. E isso ele fez algumas vezes. E se fizer isso hoje, você toma ceia depois? Fala para mim. Hein, irmão? Se eu, como pastor, o seu filho passar, eu pegar ele pela orelha: vem cá, moleque, e levar de volta e pegar na sua mão, você fica em condição de tomar ceia ainda? Ou você perde a comunhão comigo? É capaz até do pastor apanhar. Mas, irmãos, examine a si mesmo. Como é que está o teu coração antes de tocar nessa ceia? O que foi que te fizeram, que te deixou tão magoado, tão rancoroso, guardando sentimento ruim, pensando todo dia naquilo que te disseram, que te fizeram? Limpa o teu coração disso, irmão. Participa da ceia de forma digna, como dizendo: Senhor, eu sou tão indigno, eu me ofendo tão fácil, eu ainda estou aborrecido com coisas tão tolas, mas, Senhor, limpa o meu coração, me dá condições de tocar na tua ceia, de provar do pão, de beber deste vinho, como o Senhor, celebrando a tua morte, a tua vitória sobre a morte na cruz do Calvário. Assim, Senhor, é que eu quero participar dessa ceia hoje. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a Deus que venha nos ensinar, que venha falar conosco, que o Espírito Santo de Deus possa continuar a falar no teu coração. Pensa como foi, irmãos, que você chegou aqui, o que Jesus teve que passar para você tocar neste pão e para você beber deste vinho. Como é, irmãos, o seu dia de hoje? Você condiz com o testemunho que Deus espera de você? Quando você participa desta ceia, você tem uma viva esperança no teu coração de um dia cear com o Senhor lá no céu, porque Jesus disse assim: depois desta ceia, não mais beberei convosco, até que venha aquele dia em que eu celebrarei de novo esta ceia no reino do céu. Que coisa linda, irmãos. É isso que eu estou esperando em Deus. Eu estou olhando para mim, você olha para você, e quando olhar em volta, irmãos, você só olha uma coisa: não é quem está fazendo errado ou deixando de fazer, você só olha se a sua comunhão ainda está intacta com Ele. Aí você come e bebe deste pão e seja digno na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e santo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença.